Pessoal, chegou a hora da gente trabalhar com as debêntures. Lembra? No início deste módulo, nós destacamos que quando a sociedade anônima está precisando de recursos, ela pode emitir basicamente dois títulos para captar esses recursos. As ações que nós vimos nos vídeos anteriores e as debêntures. Diferentemente das ações, as debêntures são títulos de crédito. Uma debênture é um título de crédito. E o que é um título de crédito? Um título de crédito vai formalizar, via de regra, uma operação de empréstimo. Então, como nós veremos ao longo deste vídeo, será literalmente isso. Quando uma empresa, uma sociedade anônima emite uma debênture, ela está captando dinheiro emprestado do investidor. Ela está se endividando. E claro, o investidor que empresta esses recursos vai passar a ser credor da empresa. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só o nosso slide. Então aqui nós temos uma sociedade anônima precisando de recursos. Então a necessidade dela são recursos. Ela busca captar recursos. Bom, como nós destacamos na introdução, para este fim ela pode emitir uma debênture. Qualquer sociedade anônima pode emitir debênture? Não. Nós vamos ver que só pode emitir debênture a sociedade anônima não financeira. Qualquer sociedade anônima não financeira pode emitir debênture. Para aí, Eduardo, como assim sociedade anônima não financeira? Eu estou dizendo que, por exemplo, os bancos não podem emitir debênture. Ora, se banco precisa captar recursos de curto, médio ou longo prazo, o que o banco pode emitir? Qual aquele título que é especificamente emitido pelo banco? Exatamente, é o certificado de depósito bancário. Se banco quer captar recursos, emite o CDB. Banco não precisa e não pode emitir debêntures. Quem emite debênture é a sociedade anônima não financeira. A Petrobras, a Vale, a Ambev, as lojas Renner, BR Foods, estas empresas que eu acabei de citar, sim, quando elas precisam de recursos emprestado, elas podem emitir as debêntures. Então, olha só, esta sociedade anônima não financeira precisando de recursos, nós vimos que ela tem uma das opções é emitir ações. Só que emitir ações, ela vai vender pedacinhos dessa empresa para o investidor. O investidor vai passar a ser sócio da empresa. Vai ter lá direito a voto, se for ordinário. Imagina que a empresa não quer isso. Imagina que a empresa quer apenas um dinheiro emprestado. Quer dinheiro emprestado e quer devolver esse dinheiro acrescido de juros no futuro. Então, para conseguir esse dinheiro emprestado, a empresa vai emitir um título. Lembra que títulos são pedaços de papel. Antigamente era um pedaço de papel físico que formalizam uma determinada operação. No caso, uma debênture é um título ou são títulos de crédito que formalizam um pedido de empréstimo. Isso eu nunca posso esquecer. Eu sempre tenho que linkar debênture com empréstimo. Quando uma empresa emite uma debênture, vende debêntures, fala ao investidor, estou vendendo debêntures, quem quer comprar? Ela está literalmente pedindo dinheiro emprestado para os nossos investidores. Olha só, a empresa emite debêntures. Nessa debênture, como a gente vai ver, estão todas as características do empréstimo, qual prazo, quanto que a empresa está captando, quando que ela vai devolver e quanto de juros ela vai pagar. Se há garantias ou não e as demais cláusulas estão todas descritas lá na nossa debênture. O investidor vai olhar para a empresa, vai analisar o risco de emprestar para essa empresa e se ele se sentir confortável, ele vai emprestar, olha só, vai literalmente emprestar dinheiro para a empresa. O que a empresa vai prometer para o investidor? Devolver o que ele emprestou lá na data acordada, acrescida de juros. Então, novamente, debênture nada mais é do que um empréstimo feito por uma empresa junto aos investidores, que é formalizado através desse título de crédito que nós chamamos de debênture. Logo,
olhando agora com olhos de investidor. Esse investidor aqui, quando ele empresta dinheiro para a empresa, ele passa a ser o que da empresa? E isso, se ele empresta dinheiro para a empresa, sempre que eu empresto dinheiro para alguém, seja para o meu cunhado, seja para o meu amigo, ou seja para a empresa, eu passo a ser credor. Eu creio, qual a minha expectativa quando eu empresto dinheiro para alguém? Eu creio, eu espero que na data acordada o devedor me devolva o que ele tomou emprestado acrescido de juros. Qual o risco que eu corro? O que pode acontecer de diferente do esperado? Eu levar um calote? Isso. Por isso que o principal risco, olha só, o principal risco que o investidor corre quando ele compra uma debênture vai ser o risco de crédito, o risco de levar um calote. É o único risco, Eduardo? Não. Quando eu compro uma debênture, eu corro os 3 principais riscos, eu, investidor. Eu vou correr principalmente o risco de levar um calote, mas eu vou ter um risco de liquidez. Imagina, comprei uma debênture que vai vencer daqui a 10 anos e no 3º ano precisei vender. Ninguém quer comprar essa debênture. Eduardo, tu pode revender essa debênture no meio do caminho? Posso. Todo ativo financeiro permite a ocorrência de mercado secundário. Ou seja, até o vencimento eu posso vender para um outro investidor. Só que algumas debêntures têm muito pouca liquidez. Ou seja, vai ser muito difícil de vender ela no mercado. Bacana? Eu também corro o risco de mercado. Eduardo, o preço da debênture pode variar? Pode, e como diria o gaúcho, varia bastante. Claro, tem variação de preços, mas nada comparado com ações. Tem risco de liquidez, mas nada comparado com imóveis, por exemplo, na média. O principal risco é o risco de crédito. O investidor, quando empresta para Gerdau, para Magazine Luiza, para as lojas Renner, para Petrobras, ele começa a rezar para receber o dinheiro de volta. Porque se a empresa der calote, ele perde tudo. PT, saudações, já era. Sabe por quê? Porque as debêntures, nunca é demais lembrar, não contam, as debêntures não contam com a garantia do fundo garantidor de crédito. Por que elas não contam, Eduardo? Lembra? Só conta com a garantia do fundo garantidor de crédito para, na sua prova, de maneira resumida, aquilo que é emitido por banco. CDB é garantido pelo fundo garantidor, LCI, LCA, caderneta de poupança, tudo garantido pelo fundo garantidor de crédito, porque todos eles, estes que eu citei anteriormente, são emitidos por banco. Banco pode emitir debênture? Não, então. Se banco não pode emitir debênture, debênture não conta com a garantia do fundo garantidor de crédito. É o famoso segura na mão de Deus e vai, reza para dar certo. Bacana? Eduardo, mas essa debênture tem alguma formalização mais robusta ou é tudo no fio do bigode? Não, tem que ter uma formalização robusta. Pensa comigo. Mercado financeiro não pode ser no fio do bigode. Olha o tamanho e a complexidade do nosso mercado. Por isso, olha só para mim. Sempre que uma empresa emite uma debênture, ela vai emitir também uma escritura de emissão. A escritura de emissão é o documento, olha só, é o documento que contém todas, eu disse todas as características da debênture. Tudo, absolutamente tudo sobre a debênture está na escritura de emissão. Por exemplo, o prazo está descrito lá, a remuneração. Essa remuneração da debênture pode ser pré ou pós-fixada. A empresa pode falar o seguinte: ô investidor, empresta dinheiro hoje que eu te devolvo daqui a 5 anos o que você me emprestou, mais 10% ao ano. Se a empresa promete 10% ao ano, é pré ou pós?
pré. E se a empresa promete, eu prometo te pagar IPCA mais 5%. IPCA mais 5%, se depende de um indexador, é pós-fixado. Então, a debênture é um título de renda fixa. Por que um título de renda fixa? Porque, a priori, eu já sei quanto ela vai vencer, ou melhor, quando ela vai vencer e quanto eu vou ganhar, em termos pré ou pós-fixados. Garantias. Debêntures podem ter garantias? Pode. A empresa pode falar o seguinte, investidor, para te deixar mais tranquilo, olha só, eu vou colocar tais e tais imóveis como garantia. Lembra, a garantia pode haver ou não. Se houver, respira, olha para mim, a empresa pode dar garantia ou não. Mas se houver garantias, as garantias estarão descritas na escritura de emissão. Tudo está descrito na escritura de emissão. Além destas cláusulas, destas condições básicas, a escritura de emissão também pode ter algumas outras cláusulas. Por exemplo, nós sabemos que o investidor, quando compra uma debênture, corre principalmente o risco de levar um calote. Para deixar o investidor mais tranquilo e para convencer o investidor a emprestar dinheiro para ela, a empresa pode colocar algumas cláusulas, dizendo o seguinte, investidor, pode ficar tranquilo, estou colocando uma cláusula aqui na escritura de emissão que, pelos próximos 10 anos, ou seja, pelo período de vigência da debênture, eu não vou pedir mais dinheiro emprestado. Eu vou colocar aqui também uma cláusula que pelos próximos 10 anos eu vou pagar dividendos mínimos. Por que isso é bom? Porque vai sobrar mais dinheiro para a empresa reinvestir e gerar cada vez mais receita capaz de pagar os credores. E pode ter uma cláusula também, e aí a gente chega num ponto bastante importante, que é a seguinte cláusula, a cláusula de conversibilidade. Olha só, para resumir aqui e antes de falar especificamente da cláusula de conversibilidade, pensa comigo. Imagina que quando você vai emprestar dinheiro para alguém, vai emprestar dinheiro para o teu amigo, tu senta à mesa, né? À mesa com ele e fala o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro, só que vamos colocar aqui no papel tudo aquilo que tu tá me prometendo. Tu prometeu me pagar daqui a quanto tempo? 5 anos. Qual a taxa de juros você vai me pagar? 15% ao ano. Vai me dar alguma garantia? O teu carro como garantia. Tudo aquilo que foi contratado, você coloca no papel. E além dessas informações básicas, como prazo, garantia ou não, rentabilidade, eu coloco outras cláusulas no papel. É só para formalizar a operação, para não deixar no fio do bigode, para não deixar o dito pelo não dito, deixa no papel. É para isso que serve a escritura de emissão. Logo lá na prova, tu vai lembrar o seguinte, tudo, absolutamente tudo sobre a formalização da debênture está na escritura de emissão. É um empréstimo, então precisa ficar tudo muito bem formalizado. Um segundo passo é entender esta cláusula aqui, Esta cláusula aqui, respire e olha para mim. No mundo real, ela é bastante rara. Mas eles adoram de pedir isso daqui na prova, que é a nossa cláusula de conversibilidade. Olha só, que seria uma debênture conversível. Uma debênture conversível ou cláusula de conversibilidade é aquela cláusula que permite converter debêntures, o valor que o investidor tem para receber em debêntures, em ações. Claro, de acordo
com as regras estabelecidas. Com as regras estabelecidas. Onde? As regras estabelecidas estão na escritura de emissão. Pensa no seguinte, como nós vamos ver, as debêntures com cláusula de conversibilidade são chamadas de debêntures conversíveis. Primeiro, pode haver ou não cláusula de conversibilidade. O mais raro é haver. Se houver cláusula de conversibilidade, como o próprio nome sugere, a cláusula de conversibilidade dá ao investidor, ao debenturista, aquele cara que emprestou dinheiro para a empresa, o direito de converter, olha só, ele vai ter o direito de converter as debêntures que ele tem, o valor que ele tem para receber das debêntures em ações. Como assim, Eduardo? Que coisa louca. Imagina o seguinte, imagina que eu lendo lá a escritura de emissão, vi a seguinte cláusula, que no quinto ano, prazo pré-estabelecido, o investidor vai ter o direito de converter cada R$1.000 que ele tem para receber em 100 ações da empresa. Como assim, Eduardo? É esta a regra. A regra diz que daqui a 5 anos ele vai ter o direito de ver o saldo que ele tem para receber e vai ter o direito de converter cada R$1.000 em 100 ações da empresa. Pensa comigo, se ele pode converter R$1.000 em 100 ações da empresa, essa razão de conversão é de quanto? É de 10 pila. Logo, ele vai ter o direito, veja, a conversibilidade é um direito e não uma obrigação. Usando bem o pleonasmo, a conversibilidade é um plus a mais adicional que a empresa oferece ao investidor. A empresa fala, investidor, empresta a grana que eu prometo que eu vou te devolver o que tu emprestou acrescido de juros no futuro. E se tudo der certo, se a empresa bombar no meio do caminho, eu ainda te dou o direito de converter aquilo que tu tem para receber em ações. Ou seja, tu vai ter o direito, investidor, de deixar de ser um credor e se tornar um acionista. Quando é que o investidor converteria? Quando que o investidor exerceria esse direito? Pensa comigo. Ele tem o direito com as regras pré-estabelecidas. Imagina que daqui a 5 anos ele está olhando a bolsa lá e viu a cotação da empresa na bolsa. A empresa está cotada a 30 pila na bolsa. Olha, olhou na B3, está R$30. E ele olha lá a escritura de emissão, tem o direito de converter a 10. Pensa comigo, ele converte ou não converte? Converte? Ah, Eduardo, por que a empresa tansa deixou ele converter? Porque a empresa lá no passado, quando ela emitiu a debenture, ela queria atrair esse investidor. E para atrair esse investidor, ela forneceu a cláusula de conversibilidade. Outro cenário, se a ação tiver 5 pila na bolsa daqui a 5 anos, o investidor converte ou não? Não. Então, por isso que eu falei que é um plus a mais adicional para usar bem o pleonasmo. Esse investidor só vai converter quando for bom para ele, porque lembra, a cláusula de conversibilidade é um direito e não uma obrigação. Lembra lá na hora da prova, as debêntures podem sim ser convertidas em ações desde que tenha a cláusula de conversibilidade. A cláusula de conversibilidade é que nem garantia. Pode haver debênture com garantia e pode haver debênture sem garantia. Assim como pode haver debênture com cláusula de conversibilidade, ou seja, conversível, e debêntures não conversíveis. Debênture não conversível é a debênture que não tem a cláusula de conversibilidade. De novo, no mundo real, o mais comum é não ter a cláusula. O mais comum é ser uma debênture tradicional e clássica. A empresa pede dinheiro emprestado e fala, ó, lá no futuro eu te devolvo o que tu me emprestou acrescido de juros. Bacana? Um outro ponto aqui, só para desencargo de consciência. Eduardo, bacana. Entendi que tudo sobre a debênture está lá na escritura de emissão.
Mas quem é que garante, quem é que verifica para ver se tudo aquilo que está na escritura de emissão está ou não sendo cumprido? Ora, o investidor, quando empresta dinheiro para a empresa, ele empresta dinheiro para a empresa e segue a vida dele. Quem é que vai ficar monitorando para ver se está ou não sendo cumprido as cláusulas da escritura de emissão? Para monitorar isso, nós temos, olha o nomezinho do sujeito, o agente fiduciário. Eu brinco que o agente fiduciário é uma espécie de detetive. Detetive. Por que detetive, Eduardo? Ele é uma espécie de detetive porque ele monitora se as cláusulas estão sendo cumpridas. É ele que verifica lá constantemente se estão sendo cumpridas ou não as cláusulas da escritura de emissão. Logo, ele vai defender os interesses de quem? Ele vai defender os interesses, abreviando interesses, dos debenturistas. Quem são os debenturistas? São os investidores que emprestaram dinheiro para a empresa. Por isso que eu brinco que o agente fiduciário é uma espécie de detetive. Geralmente o agente fiduciário é uma corretora que presta serviço. Qual o serviço que ela presta? O serviço que ela presta vai ser o de verificar se as cláusulas da escritura de emissão estão ou não sendo cumpridas. E para finalizar aqui as nossas informações mais relevantes, vamos dar uma olhadinha no rating. Olha só, que trem é esse, Eduardo? Rating é um xingamento? Não. Um rating é uma nota de crédito. Pensa comigo. Nós vimos que o investidor, quando empresta dinheiro para a empresa, o principal risco que ele corre é o risco de crédito. É o risco de emprestar dinheiro para a empresa e a empresa dar um calote. Como que esse investidor, só de olhar para a empresa, sabe que aquela debênture tem um risco alto, médio ou baixo? Só de olhar para a empresa, o investidor não consegue ver se ela é uma boa pagadeira, como diz aqui no Rio Grande do Sul ou não. Para ele saber qual é a qualidade do crédito da empresa, tem que ter uma notinha. Da mesma maneira que quando um tomador de crédito, eu, Eduardo, por exemplo, vou aí no banco tomar dinheiro emprestado, o que vocês olham no sistema? Vocês vão olhar o meu score. O score é a nota de crédito da pessoa física, que vai de 0 a 1000. Quanto mais próximo de 1000, melhor pagador esse cara é. Maior a probabilidade dele te pagar. A mesma coisa faz o rating. O rating é uma nota de crédito. Essa nota de crédito mostra o quão bom pagadora é aquela empresa. Claro, e por conseguinte, ela também vai mostrar qual é o risco de crédito de emprestar para essa empresa. A diferença é a seguinte: o rating é de fato uma notinha. A escala do rating é uma escala alfabética. Vai de AAA, olha só, o melhor pagador possível é o AAA. É aquele cara que tu pode emprestar assim, ó, empresta e vai fazer qualquer outra coisa da vida. A partir do momento que a notinha vai caindo, é claro que a capacidade de pagamento também vai caindo. Daí cai de AAA para AA. Ó, AAA é o melhor possível. O duplo é bom, mas não tão bom quanto o triplo. O A é bom, mas não tão bom quanto o duplo e não tão bom quanto o AAA. Assim cai sucessivamente até o BBB. O cara que é considerado aqui, ó, classificado a empresa de AAA até BBB, a gente diz que ele é grau de investimento. É grau de investimento. Pode emprestar e ficar relativamente tranquilo, porque essa empresa tem uma grande capacidade de pagamento. Grande
capacidade de pagamento. Ou seja, é muito provável que ela consiga devolver o que tu emprestou acrescido de juros. De BB para baixo é o famoso segura na mão de Deus e reza com fé para receber. Porque se a empresa é classificada de BB para baixo, isso daqui é grau especulativo. Ou seja, a capacidade de pagamento é baixa. Se a capacidade de pagamento da empresa é baixa, logo o risco de dar um calote é alto. Então isso daqui é inversamente proporcional. Quanto melhor, olha só, quanto melhor a nota, melhor o rating, menor o risco. Quanto melhor o rating, menor o risco da empresa te dar um calote, logo menor a taxinha de juros que ela tem que te pagar para te convencer a emprestar dinheiro para ela. Perfeito? Então olha como o rating é importante. Agora, a primeira coisa que o investidor olha quando uma empresa emite uma debênture é o rating. Ah, qual o rating? Ah, AAA. Ah, beleza. Daí ele já fica mais propenso a analisar e emprestar dinheiro para essa empresa. Por isso que é tão importante o rating. Olha só, para não ficar abstrato, eu trouxe um exemplo aqui. Um exemplo de uma debênture emitida, quem conhece essa daqui? Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Uma sociedade anônima aberta. Aberta por quê? Porque tem registro na CVM, tem ações negociadas lá na Bolsa de Valores. Olha só, a Petrobras estava precisando de coisa pouca, de 3 bilhõezinhos de reais. Estava lá com problema de caixa, 3 bilhões de reais. Daí ela decidiu captar esses 3 bilhões de reais através da emissão de debêntures. Para quem ela emitiu essas debêntures, Eduardo? Bom, ela fez uma oferta pública. A gente sabe que quando uma empresa faz uma oferta pública, ela vende os ativos para o público em geral. Olha só, uma oferta pública pode ser uma oferta pública de ações, como a gente viu, ou uma oferta pública de debêntures. Aqui a Petrobras está ofertando publicamente as debêntures. Vai vender esses títulos para o investidor para captar recursos, para tomar recursos através de um empréstimo. Não posso esquecer isso. Logo, a empresa vai aumentar a sua dívida. Olha só, vamos ver mais informações sobre essa debênture? Essa debênture, então, vai ser distribuída. Distribuição, lembra qual é o processo de distribuição? O processo de distribuição é aquele processo pelo qual os ativos emitidos pela sociedade anônima são colocados, são distribuídos junto ao público investidor. Quem ela contratou para fazer esse processo? Para fazer o meio de campo entre ela, a empresa, e os investidores. Para fazer esse processo de distribuição, a Petrobras contratou o Itaú BBA, o BB Investimentos, Bradesco BBI, o Citi e o Santander. Lembra, eles são apenas prestadores de serviços. A Petrobras contratou esses prestadores de serviços, que a gente chama de coordenadores, e falou o seguinte: eu quero captar 3 bilhões de reais através da emissão de debêntures. O trabalho de vocês, prestadores de serviços, distribuidores, é oferecer essas debêntures ao público em geral. Claro, eles são prestadores de serviços, eles vão ganhar uma taxinha para isso. Bacana? Vão ganhar uma taxinha por essa distribuição. Mais informações sobre a debênture da Petrobras. Prospecto preliminar da oferta pública de distribuição de debêntures simples. Opa, debêntures simples não conversíveis em ações em até 3 séries da espécie quirografária. Olha só, informações importantes. Ela é não conversível em ações. Logo, não há a cláusula de conversibilidade. Lembra que eu salientei anteriormente? Para a prova e para a vida, o mais comum é haver debênture não
conversível em ações. E ela é da espécie quirografária, Eduardo, isso é xingamento? Não. Quando eu digo que uma debênture é da espécie quirografária, eu estou dizendo apenas que ela, vou colocar até com outra cor, uma debênture quirografária é aquela que não tem garantia. A garantia sou eu, como diz o gaúcho. Quirografária vem lá de quiro. Quiro é confiança. É só com base aqui no aperto de mão. Certinho? Este foi o nosso videozinho sobre debêntures. Para a prova, fundamental entender que o título debênture formaliza um pedido de empréstimo que a empresa faz junto aos investidores. Tem uma série de características. Primeira característica, para eu saber se emprestar dinheiro para aquela empresa, se aquela debênture tem um risco alto ou baixo, eu olho o quê? Eu olho a nota de crédito da debênture, eu olho o rating daquela debênture. Além de olhar o rating, para saber mais informações sobre a debênture, eu recorro à escritura de emissão. Lá estão todas as cláusulas da debênture. Uma das cláusulas que pode haver ou não é a cláusula de conversibilidade. Se houver, o investidor vai ter o direito. Veja, ele vai ter o direito, mas não a obrigação de converter aquilo que ele tem para receber em ações. Ou seja, ele deixaria de ser credor e passaria a ser um acionista da empresa, mas só se ele exercer o seu direito, certo? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e até o nosso próximo vídeo.